Foram inúmeras as tentativas no Império e na Primeira República de criação da Ordem dos Advogados. 3 anteprojetos de lei foram apresentados. O primeiro, em 20 de agosto de 1880, por Saldanha Marinho e Batista Pereira. O segundo, em 1911, por Celso Baima. E o terceiro, em 1914, por Alfredo Pinho. Apenas após a vitória do movimento armado, que levou Getúlio Vargas ao poder, um dos primeiros atos assinados pelo novo presidente foi o decreto número 19.408, datado de 18 de novembro de 1930, que estabeleceu a criação da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. O advogado é uma peça essencial para a administração da justiça e é um instrumento básico para assegurar a defesa dos interesses das partes em juízo. Por essa razão, a advocacia não é simplesmente uma profissão, mas é um munus público, ou seja, um encargo público, já que, embora não seja um agente estatal, compõe um dos elementos da administração democrática do Poder Judiciário. O vocábulo deriva da expressão em latim ad vocatus, que significa o que foi chamado, que no direito romano designava a terceira pessoa que o litigante chamava perante o juízo para falar a seu favor ou defender o seu interesse. E para falarmos nesta nossa estreia aqui, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Paraíba, Escola Superior de Advocacia da Paraíba e Almanac Direito, a Ordem dos Advogados, os desafios da advocacia moderna, a gestão da ordem, e o nosso programa vai receber o presidente da OAB Seccional da Paraíba, o doutor Paulo Antônio Maia e Silva. Eu vou fazer um rápido intervalo para chamar a vinheta do programa e daqui a pouco a gente volta. Não saia daí. Olá pessoal, estamos de volta. E aí, como eu disse a você, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à estreia do nosso programa Painel Jurídico. A estreia, na verdade, da TV ESA, né? Essa TV disponível na web, que foi criada com muito carinho, em que você, telespectador que está aí em casa, em qualquer lugar do estado da Paraíba, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, poderá acompanhar dicas jurídicas, aulas, cursos, congressos, tudo isso para facilitar o seu acesso, a sua capacitação e a sua informação. Essa é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores iniciativas tomadas em todos os últimos anos pelas gestões da OAB. E isso, obviamente, se deve ao intuito de buscar sempre a sua capacitação. Ao nosso colega advogado, advogada, aos acadêmicos de direito em geral, que são muito bem-vindos aqui na nossa TV ESA. Como eu disse a vocês, aqui vocês poderão encontrar vários cursos, vão poder encontrar dicas jurídicas rápidas e também programas como esse de entretenimento, mas que vão levar informações jurídicas dos temas mais relevantes da atualidade. E claro que a estreia desse programa, e eu já vou pedir desculpas, porque eu sou professor, eu sou advogado, mas nunca havia me visto aqui do lado de cá apresentando o programa. Agora eu digo, até brinco, eu tenho uma nova profissão, faço programa de TV na web, claro. E aí nós vamos estar juntos e eu agradeço a você a sua participação e já desde agora vou dizendo que é imprescindível que você sempre que possível nos mande um feedback, que você diga a nós o que é que você quer ouvir, tá? Então, nesse contexto, como eu já falei lá na introdução, o nosso programa de estreia não podia ser diferente. Nós não podíamos ter outro convidado que não fosse o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da Paraíba, até porque, sem ele, sem a autorização dele, essa TV ESA, essa TV OAB, junto com o Almanac Direito, isso não estaria sendo possível. Isso só está sendo possível porque houve toda a autorização dele, houve todo o aval dele para que esse projeto pudesse estar se desenvolvendo em prol de você que está aí, pode nos assistir, como eu bem falei, em qualquer lugar do estado da Paraíba, do Brasil e do mundo, do conforto aí da sua casa, do seu telefone, do seu tablet, do seu computador, e pode ir sempre acompanhando conosco aqui todas essas alterações e todos esses pontos importantes que o direito traz e todas essas tão
significativas modificações que nós temos passado nos últimos tempos. Portanto, eu vou conversar hoje, como eu já disse, a gente vai falar sobre advocacia, a gente vai falar sobre administração de ordem, a gente vai falar sobre uma série de situações que envolvem essa advocacia contemporânea, os principais desafios. Paulo Maia está aqui comigo. Paulo, muito obrigado, né? Eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade. Agradeço, claro, antes de tudo, né, os esforços que foram empreendidos para que isso pudesse estar acontecendo. A gente sabe, a gente já vinha discutindo isso esses anos, o quanto é difícil fazer esse programa de interiorização, levar esse conteúdo, né, que a gente muitas vezes tem a condição de fazer na capital, mas não tem muitas vezes condição de fazer no interior, né? E esse canal, essa parceria com o Almanac Direito está possibilitando justamente que a gente possa fazer isso, levar essa informação para os nossos colegas, como eu bem falei, em qualquer lugar do estado. Qualquer colega que esteja no sertão da Paraíba, no Brejo, vai poder aí assistir às nossas dicas jurídicas. O nosso presidente já gravou dicas aqui, né? Antes de nós entrarmos aqui no estúdio do programa, o nosso presidente já gravou dicas sobre a reforma trabalhista, apesar de que nós vamos ter depois um programa aqui para discutir aí o que é que está acontecendo de fato com essa reforma. Então, Paulo, seja muito bem-vindo ao programa. As câmeras são suas, né, para as considerações iniciais, antes da gente começar aqui a discutir temas pesados sobre a advocacia, para quem está em casa aí nos acompanhando possa ter um panorama do que está acontecendo na atualidade aqui. Obrigado, Moisés, obrigado, amigo telespectador, amiga telespectadora. Antes de tudo, dizer que é um grande prazer estarmos juntos aqui. E creio que uma das grandes preocupações que qualquer instituição hoje deve ter é o seu processo de comunicação, como é que ela se comunica com o seu público-alvo e também com a sociedade de uma maneira geral. Uma das preocupações que eu percebi logo de imediato, como professor, e o professor tem esse espírito de comunicar, né, de procurar transmitir sua mensagem, para que ela possa alcançar o maior número possível de pessoas, e a classe da advocacia, sobretudo através da Escola Superior da Advocacia, como você muito bem colocou, tem uma missão institucional que é de chegar onde o advogado está e capacitá-lo, porque assim fazendo a sociedade ganha. Como você muito bem colocou também, a nossa missão é uma missão pública, apesar de em ministério privado. Então, quando o advogado atua, ele atua em favor de alguém, em favor da sociedade. Para tanto, ele deve estar constantemente buscando sua capacitação, seu aperfeiçoamento. Foi exatamente para isso que a Escola Superior da Advocacia foi concebido ainda na década de 90, para suprir essa necessidade de constante atualização que a advocacia precisa. Então, essa TV ESA, aquilo que foi feito através dos programas de interiorização, e percebemos a grande dificuldade que é interiorizar a ESA por uma série de fatores, mas nós não descansamos, a gente está sempre procurando mecanismos que possam fazer e cumprir este objetivo institucional de chegar até onde o advogado está, mas também o aluno, o acadêmico de direito, claro, né, que será um futuro advogado. E essa TV ESA, ela permite, através dessa plataforma, dessa parceria com o Almanac, né, um grande abraço para Oswaldo, chegar aonde a ESA não pode chegar, né, através das ondas da web, da rede mundial de computadores. Como você também muito bem colocou, a gente chega onde o advogado está na casa dele, ele pode escolher a hora para acessar, e vamos oferecer um leque de serviços, cursos gratuitos, cursos pagos, aulas, dicas, exatamente para suprir essa, às vezes, impossibilidade que o advogado tem de vir a João Pessoa, Campina Grande, a sede da sua subseção e assim chegar. Então, nós estamos inaugurando uma nova fase na OAB da Paraíba, na Escola Superior da Advocacia, que é criar essa plataforma digital, essa plataforma virtual, através da TV Web, da TV ESA, depois, futuramente, o ano que vem, a TV OAB, para chegar ao advogado onde ele está e assim cumprir seu papel. Pois agora vamos começar com o nosso debate, com essa nossa entrevista. Como eu disse, ele veio aqui falar sobre a advocacia em tempos atuais, que não está fácil, né? Você que é advogado, que está em casa agora acompanhando a gente, sabe muito bem, né, de todas as dificuldades aí que nós temos enfrentado e tudo que nós temos visto na mídia. Paulo, para começar, nós tivemos agora, inclusive, na Conferência da Advocacia do Estado da Paraíba, o presidente Lamarck, do Conselho Federal da OAB, no seu discurso frisou o número que nós alcançamos de 1.100.000 advogados atualmente no Brasil. Né? O que esse número representa para você? Esse número representa avanço e também precarização, infelizmente.
Avanço porque nós somos a nação que mais advogados tem em todo o mundo. Porém, isso não veio acompanhado de um suficiente desenvolvimento, de um suficiente preparo e, sobretudo, de uma suficiente qualificação. Essa explosão de cursos jurídicos, ela foi acompanhada com preocupação pela Ordem dos Advogados do Brasil, através das comissões de ensino jurídico, que participa do processo de avaliação e de fiscalização do surgimento dos cursos jurídicos, emitindo um parecer, emitindo uma opinião, convalidando ou não o surgimento desses cursos jurídicos. O Ministério da Educação e Cultura, porém, ele não considera esse parecer das comissões de ensino jurídico. E o que é que vem acontecendo? Ele ignora solenemente os pareceres opinativos pela não criação e cria cursos que não têm viabilidade, que são verdadeiramente caça-níqueis, que praticam aquilo que o presidente Cláudio Lamarck chamou de estelionato educacional, fazendo com que o aluno entre e, ao fim de 5 anos, saia pensando que está capacitado para uma profissão jurídica, quando não está. São professores que não têm capacitação, são faculdades que não têm estrutura, projetos pedagógicos que são uma piada, né? Um quadro de doutores e mestres que na prática não existe, apenas se recompõe, e isso provoca uma precarização do ensino, que redunda num alto índice de reprovação no exame de ordem. Só que esse alto índice de reprovação no exame de ordem não significa que aqueles que passam estão suficientemente preparados, porque o que nós percebemos aí é que os cursos preparatórios para o exame de ordem acabam preparando para a prova, mas não para o exercício da profissão. Então nós temos profissionais que não estão aptos e plenos na sua concepção ontológica para desempenhar, e o que é que fazem? Como ficam trabalhando por qualquer valor, desobedecem a tabela de honorários, fazem audiências por 17, por 30 reais, como não são profissionais de verdade, vocacionados para tanto, aceitam qualquer valor, porque eles não se profissionalizam, fazem uma advocacia errante, né? Errante e que prejudica toda a sociedade e que prejudica sobretudo os profissionais. Então eu vejo por esse lado, e a Ordem dos Advogados do Brasil está procurando endurecer o exame de ordem, para procurar tentando fazer com que ele sirva de mecanismo de filtragem dos maus profissionais. Porque é outra crítica, né, que atualmente tem acontecido e nós temos visto isso. Essa crítica tem sido mais constante pelos meios da sociedade em relação à quantidade de reprovações no exame de ordem. Porque apesar de que nós tenhamos esse número hoje apontado aqui de 1.100.000, né, isso não implica dizer que nós temos 1.100.000 pessoas no mercado advogando. De maneira porque a gente sabe que existem muitos estudantes que acabam concluindo o curso, né, e acabam tirando a sua carteira da OAB, mas estão estudando para um concurso ou estão exercendo outra profissão e apenas mantém ativa, mantém aberta a sua carteira. Mas não deixa de ser um número preocupante no sentido de que até que ponto essa parcela que está se inserindo no mercado estaria preparado. Né? Porque você citou algo que é bem importante. Hoje em dia nós temos também essa proliferação de massa de cursinhos, né? Verdadeiros... Eu aqui acho até um pecado utilizar a terminologia professor, mas porque na verdade a gente vê, o meu conceito de professor de direito é um outro conceito. A gente vê pessoas que estão ali vendendo mágicas e fórmulas para ajudar a se passar na OAB, na prova do exame de ordem, e você bem frisou, pessoas essas que não estão preparadas para enfrentar aquilo que a advocacia, não é, de fato representa. E quanto a esse número de cursos, nós temos um dado aqui que foi publicado pelo site g1.com, isso está disponível na internet para quem quer acessar, em que o Brasil sozinho teria mais faculdades aqui de direito que Estados Unidos, China e Europa juntos. Nós estamos falando de países populosíssimos como Estados Unidos e China, e o Brasil, né, segundo dados do G1.com, em um censo da educação superior em 2015, estimou-se que mais de 105.000 pessoas se formaram em direito. Delas, 88%, para ser mais preciso, em faculdades particulares. E aquilo que você já falou, essa proliferação aí, né, do número de faculdades, e quais as políticas concretas que a OAB tem tomado, e o que é que você acha que está faltando
Mas, porque você bem falou, muitos casos de estelionato mesmo, né? A gente sabe que faculdades são abertas, nós sabemos que vem fiscalização do Ministério da Educação, aplica-se um conceito 2 à faculdade, né? Em que ela deveria se adequar com urgência imediata para não fechar as portas, mas daqui que vem uma outra fiscalização do Ministério da Educação, essa faculdade está lançando aí supostamente profissionais no mercado, né? Você acha que hoje os meios estão efetivamente rígidos ou, como é que eu poderia dizer, eficazes para esse controle? Ou a OAB deveria ser mais incisiva, ou está tentando ser mais? Eu sei que é algo que não depende, né? Ou seja, existe o Ministério da Educação, como você bem frisou, mas o Conselho Federal, né, não teria que ter um papel mais incisivo nisso? Teria, e ele procura fazê-lo. A questão toda é que há uma discricionariedade do MEC em criar os cursos jurídicos, e daqui até que se prove que um determinado curso jurídico ele não tem condições de funcionar e que se mova uma ação judicial, porque seria a única forma de se fazer, né? Judicializar as criações de curso jurídico. Isso aí é uma solução que se sugere para ser adotado pelo Conselho Federal diante dessas possibilidades. E ele vai ajuizar, por exemplo, a autorização que o MEC deu para a criação dos cursos de tecnólogo em Direito. E a infeliz notícia que começou lá pela Unopar no Paraná. E parece-me que foi autorizado aqui em Cabedelo. Né, 40 vagas. Na Unopar foram 3.000 vagas, sem nem definição do que será o tecnólogo em Direito. Mas ele vai fazer o quê? Qual será a formação dele? Uma classe indefinida. É uma classe indefinida, a gente não sabe se isso vai... Nós sabemos que isso vai piorar o cenário do operador de direito, do profissional da área jurídica, porque vai se criar os paralegais de maneira indireta, procurando e suprindo exatamente as vagas dos bacharéis em direito. O cenário não é favorável nesse sentido, mas a OAB ela tenta dentro da medida do possível, mas só que há uma grande impossibilidade, porque há um sistema que se permite criar essa situação. Há também o poder econômico criado pelas grandes corporações que vão amealhando as faculdades jurídicas, as faculdades caça-níqueis, e o que a gente pode fazer é endurecer mais no critério de seleção, de ingresso para a Ordem dos Advogados do Brasil, para não permitir que tenhamos profissionais mal preparados dentro do quadro da Ordem. Mas você falou agora justamente da criação desses cursos tecnológicos, né? dessa classe indefinida que talvez esteja por vir daqui a uns 2 anos, mais ou menos, né? Mas que tipo de peneira, digamos assim, vai se utilizar, já que a gente fala dessa classe indefinida, né? Desses paralegais, como é que a gente vai poder fazer uma filtragem desses profissionais? O que se diz é que esses cursos tecnólogos em Direito, a bem da verdade, é uma grande farsa, porque eles vão querer depois praticar os 2 anos e depois poder entrar direto no curso de Direito, para ir se formar em Direito, né? Porque, a bem da verdade, não há necessidade desse tecnólogo. Sim. Nós já temos gente sobrando, pessoas que não conseguem se inserir. Se você é professor, você sabe quanto de alunos pedem estágio. Sim, depois que é advogado, depois se forma e passa na OAB, quantos ficam sem ter um lugar para trabalhar? Porque não tem realmente demanda para atender, não tem vagas suficientes para atender a demanda. E aí nós ficamos aflitos, ficamos angustiados por não podermos dar oportunidade a esses alunos, essas pessoas que estão no mercado. A OAB está procurando fazer isso, a gente está procurando criar a incubadora de escritório, estamos fazendo o projeto Primeiro Token, facilitando os cursos que você sabe muito bem, os cursos do PJE gratuitos, os cursos de iniciação à advocacia, que também são gratuitos, já foi dado aqui em João Pessoa, Campina Grande, acredito que vai ser feito em Cajazeiras também, né? Então, possibilitando mecanismos que, por hora, são paliativos, mas a nossa seccional não é uma seccional poderosa, potente, do ponto de vista econômico, mas a gente vai tentando ajudar a minimizar os efeitos nocivos desse caos social que vivemos, que é o caos nas profissões jurídicas. Que outra coisa, antes da gente finalizar esse bloco, que é justamente um outro tópico que a gente tinha colocado aqui para conversar, que é essa possibilidade até mesmo da concorrência desleal.
né? A OAB tem a tabela de honorários que, para quem está em casa e não sabe, né? Essa tabela ela serve para fixar um patamar mínimo, né? E isso justamente para poder evitar cobranças desiguais, o que obviamente, né, seria aí uma concorrência nada leal no mercado. Só que hoje esse número crescente, né, isso faz com que nós tenhamos notícias de que advogados, advogadas, principalmente pessoas que estão ingressando agora, né, e querem aí um fluxo maior de captação de clientes, conseguem fazer, né, preços e valores e diligências muito abaixo aí, do que a tabela da OAB estabelece. Qual a política hoje para combater isso, Paulo? O que é que a OAB está fazendo aí, para quem está nos assistindo agora, antes do break? O que é que a OAB está de medida efetiva para combater esse tipo de prática? Olha, Moisés, no último colégio de presidentes, nós definimos, esse presidente seccional, foi que nós viemos nos deparar com a realidade do Juiz Brasil, e de outros aplicativos que promovem uma precarização mais acentuada ainda, porque promove a uberização da advocacia. Não é? O que é a uberização da advocacia, você que está assistindo aí? Do mesmo jeito que no Uber, quando você aperta o Uber e aparece 10 táxis perto de você, e um deles tem que correr logo para poder fazer sua corrida por R$7, com um advogado que vai fazer uma audiência trabalhista lá em Cabedelo, ou uma audiência no Juizado Especial de Cabedelo, a pessoa vai clicar e vai dizer, eu quero um advogado fazer uma audiência no Juizado Especial de Cabedelo, por R$20. Aí vão estar 10 advogados lá, aquele que chegar primeiro vai fazer a audiência. Então, esses sites nos quais os advogados têm que pagar um valor para se cadastrar, é um dos grandes cenários atuais que a OAB não está conseguindo acompanhar, mas já está preocupado em correr para suprir essa eventual falha. As comissões de fiscalização da advocacia, elas são necessárias hoje mais do que nunca. Mas, por exemplo, nós precisamos profissionalizar as nossas seccionais. Nós contamos com você, comigo, com muitas outras pessoas que trabalham no OAB de maneira voluntária. A gente não recebe absolutamente nada para trabalhar. Então, nós estamos nos deparando com um cenário que ampliou imensamente o rol de serviço da OAB sem que houvesse um acompanhamento profissional para tanto. E aí há, de fato, uma defasagem entre a necessidade e a atuação. Mas a gente faz o que pode e que está ao nosso alcance para minimizar esses efeitos da proletarização e da precarização da nossa profissão. Eu vou agora para um rápido intervalo comercial em que você vai poder acompanhar um vídeo institucional da Escola Superior da Advocacia da Paraíba, que esse ano de 2017 completa 25 anos, e houve um grande evento em maio desse ano sobre o novo Código de Processo Civil, e o nosso intervalo comercial você vai poder acompanhar esse vídeo. Eu volto em 2 minutinhos, não saia daí. Olá pessoal, estamos de volta e você pode aí curtir, né, no nosso intervalo comercial, esse vídeo que foi o evento dos 25 anos, que marcou a comemoração dos 25 anos da Escola Superior da Advocacia da Paraíba, o evento Diálogos no Novo Código de Processo Civil, e nós estamos de volta aqui no nosso último bloco com o presidente da OAB Seccional da Paraíba, Paulo Maia. Nós já discutimos aqui alguns temas, como a quantidade de advogados, a violação à tabela de honorários, e nós temos muito mais assuntos aqui
muito mais assuntos para discutirmos aqui com o presidente da seccional sobre essas questões que envolvem a advocacia cotidiana. E eu volto mais uma vez a agradecer a sua companhia que está aí em casa nos assistindo e a seu prestígio aqui na nossa estreia. Vejam que daqui a pouquinho, produção, lembra de colocar o e-mail na tela para quem está em casa poder acompanhar as nossas próximas entrevistas, as nossas próximas agendas de gravação e poder participar aqui conosco. Então você que está em qualquer lugar da Paraíba, em qualquer lugar do Brasil, né? Pode pôr agora, produção? Pode pôr? Então, coloca aqui na minha tela, por favor, o e-mail aqui do Almanac Direito, do nosso programa Painel Jurídico, que você vai poder mandar a sua sugestão, a sua crítica, né? Apenas já vou lhe pedindo novamente desculpas, isso aqui tudo é muito novo para nós, mas é tudo feito com muito carinho, aí na intenção de sempre levar a melhor informação jurídica para você em todas as partes do Brasil que estão agora nos assistindo pela web, tá? Voltando aqui, Paulo, mais um assunto, prerrogativas, né? Constantemente a gente sabe que de vez em quando nós nos deparamos, né, com violação às prerrogativas da profissão do advogado, né? São problemas com juízes, são problemas com promotores, algumas medidas tomadas por alguns tribunais que afetam diretamente a prerrogativa da profissão do advogado, né? Essa sua gestão, né, e na sua opinião, num contexto geral, né, o que é que está sendo feito para tentar diminuir ou tentar combater efetivamente essa violação que muitas vezes nós nos deparamos com juízes que proíbem os advogados terem contato com seus constituintes, juízes que mandam fechar determinadas varas porque estão em reuniões internas atrapalhando o acesso dos advogados, né, ao tão necessário contato com os autos. O que é que tem sido hoje para você lidar com essa violação de prerrogativas? Olha, Moisés, essa questão das prerrogativas é uma questão muito sensível, que precisa ser sempre enfrentada, não é? E o que nós percebemos é que ainda há uma baixa compreensão do que significam prerrogativas, né? É sempre importante dizer que prerrogativas profissionais dos advogados não são privilégios, não são situações que o colocam em posição de destaque ou de superioridade às autoridades públicas, sob hipótese alguma. São garantias do cidadão. Então, quando a lei confere ao advogado determinadas prerrogativas profissionais, elas ultrapassam a figura do advogado e repousam na figura do cidadão que o procura para exercer a defesa de algum direito. Portanto, aquele rol de prerrogativas que estão no artigo 6º e 7º da Lei 8.906/94 são compreendidos nessa concepção da não permissão do sistema jurídico brasileiro de que haja nenhum impedimento ou obstáculo ao advogado no exercício da sua profissão, que é como você colocou logo no início do programa, é a garantia, é a defesa do cidadão, é a voz do cidadão. Então, nós estamos numa quadra histórica muito delicada, no qual a advocacia passa por uma criminalização acentuada, não é? Se confundindo o advogado com a pessoa do cliente, confundindo o advogado que defende o direito de defesa com o cliente que pratica o crime, a interceptação telefônica de advogado, invasão de escritório de advocacia e uma série de elementos que são camuflados, usando uma expressão metafórica, a pílula é dourada e a pílula significa combate à corrupção. E para tanto se legitima a retirada de determinados direitos, né? Eu sempre gosto de falar, entre as 10 medidas de combate à corrupção, as famosas 10 medidas, lá haviam 2 que eram verdadeiras afrontas à garantia do contraditório, do devido processo legal e do direito de defesa. Era a eliminação do habeas corpus e a permissão da obtenção de provas ilícitas, a validação dela. Isso vulnera um sistema jurídico de defesa milenar. Garantias foram conquistadas ao longo de toda uma história, à custa de muita conquista, de repente são relativizadas para combater a corrupção. É importante dizer que a Ordem dos Advogados do Brasil é parceira da sociedade no combate à corrupção, desde que respeitadas determinadas garantias e mecanismos legais que asseguram ao cidadão o direito de defesa. Todo e qualquer cidadão, o direito pleno de defesa, inclusive que é constitucional.
Então, quando há essa permissão para se violar prerrogativas, é o cidadão que é atingido. E por isso que há excessos, e esses excessos estão ocorrendo em um maior número, mais acentuados, e a OAB está atenta e vigilante ao combate às violações de prerrogativas. A OAB Nacional é uma das bandeiras do presidente Cláudio Lamarck, através da Caravana Nacional de Prerrogativas, que aqui na Paraíba esteve o ano passado, visitando. A OAB da Paraíba pegou a ideia da Caravana de Prerrogativas e organizou a Blitz das Prerrogativas. Nós já fomos em Campina Grande, já fomos em Patos, semana que vem estará em Catolé do Rocha e Pombal, procurando eliminar em loco violações de prerrogativas. Nós já fizemos 4 desagravos públicos só esse ano, né? Infelizmente não é algo que se comemore, que se celebre, mas porque está-se diante de uma patente violação às prerrogativas. O processo de desagravo, ele tramita internamente na OAB, é oportunizado a autoridade que é acusada de ter praticado um agravo contra o advogado e contra as prerrogativas de se defender. Só, enfim, é aprovado o desagravo público. E já houve 4 desagravos. 2 contra autoridades policiais e 2 contra magistrados. A OAB foi no lugar, fez o desagravo, leu a nota, para que a sociedade possa entender a importância das prerrogativas, né? A Comissão de Prerrogativas trabalha de maneira diuturna, 24 horas por dia, todos os dias da semana, de maneira gratuita e voluntária, indo ao local do desagravo, indo ao local onde o advogado tem suas prerrogativas violadas. Fizemos um manual de prerrogativas, que todo advogado, ao receber a carteira, recebe o manual de prerrogativas. Então, há uma preocupação, todas essas ações demonstram uma preocupação pelas prerrogativas, né? Pela defesa das prerrogativas do advogado, entendendo que não é um privilégio do profissional, mas é uma garantia, sobretudo, do cidadão. Paulo, para se chegar ao ponto, né, que se chegou em termos hoje de violação de prerrogativas, e como você diz, são números que não são números para comemorar, muito pelo contrário, isso talvez não derivasse o que está acontecendo hoje de posições mais passivas anteriores da própria ordem. E aqui eu não estou, veja bem, eu não estou aqui falando de gestor A, de gestor B, não. Eu vejo muito quando determinado ponto se agrava, né, em um determinado período de tempo, isso não é uma novidade. Violação de prerrogativa não é uma coisa do ano de 2016 e 2017. Né? Apenas eu enxergo às vezes que quando a coisa se agrava, como você diz, 4 desagravos só no ano de 2017, né? Fora várias incursões da Comissão de Prerrogativa junto a juízes, a promotores, enfim, é porque a coisa, para mim, chegou a um ponto de um certo agravamento. Esse agravamento não teria sido gerado justamente por uma passividade que já vem de anos anteriores, ou talvez se a ordem tivesse agido mais firmemente desde o começo, né, nós não estaríamos talvez, né, com um problema menos acentuado como atualmente? Concordo, eu entendo que esse comportamento passivo é um elemento que agrava a violação de prerrogativas, né? E também não quero criticar A ou B, sim, apenas de maneira objetiva. Uhum. Não há registro de um desagravo na OAB nos últimos 15 anos. Não é? Apesar de prerrogativas terem sido violadas em 15 anos. Tranquilamente, né? Agora, o que é que levou a não se fazer os desagravos públicos, eu não posso julgar. Sim, eu estou analisando o critério objetivo. Não houve. Uhum. Né? Agora, por que não houve desagravo? Aí não compete a mim, porque eu não estava na gestão, não sei o que aconteceu. Agora, é um elemento que realmente conspira para que a autoridade sinta vontade para poder violar as prerrogativas, né? Claro. Agora, não é apenas o único elemento, é uma soma de fatores, como aqui eu falei, que assula a perspectiva do agente público de dizer que o advogado pode ser violado, né? Uhum. Agora, quando a gente faz um desagravo, aí a gente deixa as autoridades espertas para entender que o advogado tem que ser respeitado. Ele não pode ser desrespeitado no exercício da sua profissão. Há uma sacralidade nas prerrogativas do advogado. Essa sacralidade não pertence a ele, porém, pertence ao cidadão que o procura. Você já imaginou uma pessoa que pode ser um bandido ou não, mas que naquele caso ele é inocente?
ou mesmo que ele não seja inocente. Mas o direito de defesa não deve ser respeitado com toda a procedimentalidade, os passos, as garantias, os ritos. Isso é uma garantia de todo cidadão, culpado ou não. Não é? Então, na hora em que a gente acha que Paulo tem que ser respeitado nas prerrogativas, Joaquim não, por que Joaquim não pode, Paulo pode? Isso não cabe dentro de um Estado democrático de direito moderno. Todo cidadão, seja o pior assassino, o pior criminoso, seja aquele que é levado a um processo criminal por uma fatalidade, ambos devem ter as mesmas garantias processuais e seus advogados devem ter respeitado as suas prerrogativas da mesma maneira. Um dos temas que também atualmente tem sido discutido, inclusive já houve até audiências públicas, você tratou isso no comecinho, e a gente falava disso quando combinava o que conversar a respeito dessa pauta, sobre o fechamento de comarcas. Nós temos aí o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, esse é um problema específico aqui, falando sobre a possibilidade do fechamento de algumas comarcas no interior do Estado da Paraíba, sobre o palio, inclusive, de questões financeiras. Todo esse cenário de crise econômica, o tribunal tem aí se manifestado nessa intenção de fechar algumas comarcas, o que representa uma grave violação ao jurisdicionado, e isso vai ocasionar, claro, a acumulação junto a outras varas. E aí, Paulo, como é que tem sido o papel da OAB em relação a esse fechamento? A gente já conversou aqui, já foi feita uma audiência pública, como você bem frisou, com todos os presidentes de subseções, mas quais são as medidas, como é que anda, em que pá está esse diálogo com o Tribunal de Justiça da Paraíba para tentar se viabilizar uma solução melhor para esse problema? Moisés, é o seguinte, a questão das comarcas passa por uma concepção de Estado, e nós estamos numa quadra histórica em que aquele Estado garantista e que procurava atender ao cidadão, proporcionando a ele uma cobertura social, uma cobertura de direitos, ele está sendo substituído por um conceito de Estado mínimo, não é? E aí uma perversa concepção subjacente a essa questão, que é o de entender que onde não está dando retorno financeiro, aonde o custo está elevado para o serviço, retira a unidade de lá. Isso vem lá do CNJ. É bom que se diga que não é um fenômeno local, não é só pela Paraíba. O Ceará está passando por isso, a Bahia já passou por isso, já foram desinstaladas comarcas, um termo eufêmico quanto a isso. Que a gente quer é mais comarcas. A ideia de que cada município tivesse uma comarca, independente de ter 100 processos por ano, 50 processos por ano. Por que, Moisés? Porque o cidadão mais pobre, sobretudo o mais carente, ele não tem dinheiro para ir a uma outra cidade, 40 quilômetros de distância, ou 20 de ida ou 20 de volta, para reivindicar um direito. A Paraíba ela tem uma infeliz estatística de que grande parte da sua população vive com R$70 por mês. Então, R$5 que ele tira do seu orçamento para poder pagar uma condução para uma comarca, e muitas vezes, quando não há juiz, quando não há audiência, isso é um grave prejuízo para aquela pessoa. Então, a ideia é de ampliação de serviços públicos e não da sua supressão, né? Lá na Bahia, o mote da campanha, igual a OAB da Bahia fez, com meu amigo Luiz Viana, é nenhuma comarca menos. Aqui no estado da Paraíba, houve uma discussão, a OAB entrou de cabeça na luta, também não permitindo a supressão dessas comarcas, reduziu de 50 para 15, e agora, depois da audiência pública, foi reduzido para 5, não é comarcas. Nós queremos continuar, nós queremos dizer ao jurisdicionado paraibano que nós iremos continuar nessa luta, entendemos que o serviço do judiciário é um serviço extremamente importante, que não pode ser relativizado nem diminuído, e pelo contrário deve ser ampliado. Então cada cidadão paraibano deve ter o direito ao acesso à justiça. É óbvio que um acesso pleno, não é somente ter unidade, é preciso ter juiz, é preciso ter servidor, é preciso ter membro do Ministério Público. E outra coisa, se criar uma comarca sem observar critérios para a sua instalação, a gente tem que repensar isso
fazer uma equalização para atender a finalidade dentro da instalação da comarca, né? Mas a ideia é sempre ampliar e não retirar. Então a OAB continuará nessa luta, Moisés, pela não extinção de comarcas. E Paulo, um dos últimos tópicos aqui, antes de nós passarmos para um ping-pong rápido no final do programa, eu queria tratar com você sobre a gestão de uma ordem em tempos de crise. Nosso telespectador que está em casa sabe o panorama de crise econômica, de crise financeira que o Brasil tem enfrentado nos últimos tempos, o que não tem sido fácil. Não tem sido fácil, os indicadores econômicos do país mostram os fatores que levam essa crise, quais as consequências dela no plano prático. E aí, obviamente, ser gestor de uma ordem, de um estado que nós temos que levar em consideração, como a Paraíba, que é um dos estados mais pobres da federação, como é que tem sido e como é que tem sido essa tua luta de gerir a ordem em tempos de crise, em tempos difíceis como esse? É uma situação muito difícil, delicada, né? Eu e a diretora tesoureira Tainá de Freitas, a gente tem que enfrentar grandes dificuldades nessa gestão de cobertor curto. Puxa de um lado, aparece do outro, né? Eu nunca tinha exercido nenhuma função em OAB, primeira vez já como presidente. Percebo de uma necessidade de profissionalizar a OAB. Só que para profissionalizar precisa de dinheiro, né? E nós temos uma infeliz, você que colocou críticas a gestões passadas, né? Não a pessoas, mas a políticas de gestão, no qual nós sempre tivemos uma inadimplência altíssima, na fase de 40% a 50%. Essa inadimplência que temos hoje continua nesse infeliz percentual, mas não é por conta do cenário de crise, é porque sempre foi assim. Talvez por uma carência de representatividade. E para diminuir esse percentual, nós tivemos que adotar uma política de cobrança, de execução, de instalação de procedimento ético-disciplinar. Agora, a partir do dia 1º de novembro, já a partir de amanhã, já a partir de hoje, já vai haver a negativação dos inadimplentes, o protesto dos inadimplentes, lógico que respeitando uma cronologia, para nós recuperarmos, Moisés, 15 milhões de reais, que é o que está pairando aí na mão de quem ainda não pagou sua anuidade. É obrigação estatutária pagar a anuidade. A anuidade da OAB, para o jovem advogado, nós fizemos uma coisa que não se tinha feito anteriormente. Nós ampliamos de 3 para 5 anos a isenção, né? Já no 4º ano já ampliou para 50%, coisa que acabava com 3 anos, era só 50%. Durante 3 anos, no 4º ano já se pagava. Então, nós praticamente perdemos receita, mas era uma promessa de campanha. O ano que vem será de 25%, ou seja, aumentamos o desconto, perdemos receita, mas para facilitar a vida do jovem advogado. Então, nós fizemos exatamente isso. Procuramos diminuir e enxugar a folha de pagamentos, procuramos atender às necessidades de corte de custos, né? Eu, quando vou viajar, procuro ficar em um hotel que a diária é mais barata, alugo o carro para viajar, um carro que é metade de um preço de um carro de representação. Não tem problema nenhum com isso, eu quero economizar, né? Para quê? Para que haja dinheiro para comprar computador, scanner, para poder melhorar os espaços para os advogados, para que o advogado possa ter um melhor tratamento e um melhor equipamento. Estamos procurando fazer também com que a ESA possa ir para um local mais digno, né? e mais confortável, que também é uma das promessas de campanha, dotando de melhores equipamentos. Agora, tudo isso não é fácil. Porque isso demanda dinheiro, claro. Demanda dinheiro. Demanda custo. E, infelizmente, os presidentes de comissão que estão me assistindo aqui sabem que eu já digo não direto, né? Presidente, preciso ir para viajar para uma reunião da comissão. Eu digo, rapaz, não vai dar agora, né? Então, é difícil, Moisés, fazer uma gestão de OAB sem dinheiro. Imagina. Né? Tem que fazer mais com menos. E a gente procurou fazer isso dentro das medidas do possível. Ampliamos o duodécimo das subseções. As subseções tiveram o duodécimo praticamente dobrados, em algumas mais que dobrou, como Campina Grande dobrou, né? Cajazeiras dobrou, Souza dobrou, Patos dobrou, e para que a subseção pudesse também dar o advogado lá do interior do estado, do sertão, do brejo,
agora vamos criar a subseção do Cariri, lá de Princesa Isabel também, pudesse dar um melhor serviço. Então a gente está procurando fazer mais com menos, mas a gente sabe que gostaria muito de fazer muito mais, mas tem as limitações financeiras. E para a gente finalizar aqui, Paulo, um rápido ping-pong, um posicionamento rápido seu sobre 4 temas. Primeiro, reforma trabalhista, isso lhe toca por ser um professor de Direito do Trabalho. Para o telespectador que está em casa, reforma trabalhista para o presidente da OAB da Paraíba. Reforma trabalhista é um grande ponto de interrogação e uma grande preocupação. Reforma política no Brasil. Extremamente necessária, mas praticamente inviável. Impostos. A mesma coisa. Extremamente necessário, mas praticamente inviável. E a composição das Cortes Superiores de Justiça no Brasil? Necessária a revisão urgente e estabelecimento de um mandato. Pessoal, nós estamos finalizando mais um programa Painel Jurídico, nosso programa de estreia, na verdade, né? E aí eu agradeço a sua companhia aí que está em casa. Volto a pedir a minha produção. Produção, eu vou pedir de novo, eu sei que eu estou completamente estourado no tempo, mas põe na minha tela o e-mail para quem está em casa, que acompanhou a gente, que acompanhou essa entrevista. Nós poderíamos ficar aqui, tínhamos muitos pontos ainda para conversar, mas obviamente essa não vai ser a primeira e a última oportunidade que o presidente da OAB estará aqui conosco. Então, o e-mail está aparecendo aí na sua tela, mande a sua crítica, mande a sua sugestão aqui para nós. Diga quem você quer que sente nesse sofá aqui ao meu lado, enquanto eu aprendo de uma certa forma a tentar fazer o melhor de mim. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, vou agradecendo a sua companhia. Paulo, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo. Tá? Nós agradecemos imensamente e eu particularmente agradeço a confiança de sempre que você tem, a atenção que você tem com a ESA e todas as vezes que você precisar, você não pede, você manda, né? E aí, para a gente finalizar, um recado de final para os nossos telespectadores que nos assistiram agora. Moisés, mais uma vez parabenizar a iniciativa, agradecer ao Oswaldo por essa parceria frutuosa, no qual nós podemos chegar ao nosso público-alvo e à sociedade, né? Dizer que foi um prazer estar aqui com você hoje e dizer que a OAB é um projeto de todos nós. Eu apenas estou num local diferente, mas não mais do que ninguém, né? Procuramos fazer uma gestão compartilhada, onde todos têm sua parcela de responsabilidade e sua parcela de contribuição para esse trabalho que é comum. Não é um trabalho do presidente, não é um trabalho de Paulo, é um trabalho seu, é um trabalho da diretoria, é um trabalho dos conselhos federais, dos conselheiros federais, dos conselheiros estaduais, dos presidentes de comissão, da Caixa de Assistência, de todos que fazem a OAB da Paraíba. Eu não tenho mais tempo mesmo, eu estou estourado. Pessoal, um fortíssimo abraço. Acompanhe aí a nossa agenda de programas. O próximo programa vai ser sobre audiência de custódia. Nós vamos ter 2 convidados especiais, você não vai perder. Um forte abraço, até a próxima.